Senhor, pré-adolescentes! Eu me chamo Tainara. Eu sou a Luana. E eu sou a Emily. Antes de iniciar a nossa aula, não podemos nos esquecer de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aí no canal e lembrando que nós somos da Igreja Marcas do Evangelho aqui em Cariacica. E estamos muito felizes de ter você aí do lado da telinha assistindo a nossa aula. Então já pega a sua Bíblia, revista, papel e caneta que vamos iniciar orando. Santo Deus, obrigada, Senhor, por nossas vidas. Obrigada por esse dia, esse domingo abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor acompanhe durante toda essa lição, pois cremos que é uma palavra direcionada pelo Senhor. Abençoe a cada um que está nos assistindo, Deus. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para adolescentes. Eu sou Samuel e eu estou aqui para ler a leitura de hoje, que se encontra no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso. Tchau para adolescentes. Por que nós somos ovelhas? E não gatinhos ou cachorrinhos? Então, é porque Jesus usava analogias relacionando a cultura da época passada para poder explicar ao seu povo sobre o reino de Deus. E por isso, Jesus escolheu a ovelha para mostrar como nós somos relacionadas a elas. Mas por quê? As ovelhas são dependentes, elas dependem de seus pastores, de seus líderes para serem guiadas. As ovelhas são submissas, elas estão abaixo das ordens de seus pastores, de seus líderes. A ovelha precisa sempre ser guiada, pois se ela pegar um caminho errado, ela pode ir para o caminho da perdição, assim como nós precisamos estar sempre sob o direcionamento de Deus e de nossos pastores. A ovelha está em constante perigo, pois tem ursos, tem lobos, tem penhascos, assim como nós também, que tem falsos ensinamentos, tem mentiras, amizades erradas, por isso estamos em constante perigo e devemos estar atentos à voz do pastor, pois assim como a ovelha que reconhece a voz do seu pastor, devemos saber ouvir a voz de nossos pastores. A ovelha também produz lã o tempo todo, ou seja, ela precisa ser aparada, precisa ser corrigida e exortada naquilo que ela precisa se adaptar e mudar em si. Agora que vocês entenderam a semelhança entre nós e ovelhas, vamos comer capim? Bé! Não! Não! Vocês entendem que Jesus fez apenas uma comparação, uma analogia para mostrar que somos semelhantes às ovelhas, mas não somos ovelhas. E como analogia, nós também temos a figura do pastor, que está aí para nos guiar e nos proteger. Vai aí uma curiosidade sobre uma maneira como o pastor protege suas ovelhas. Naquela época, em períodos de forte chuva, vinham várias moscas sobre a cabeça das ovelhas e elas tentavam entrar pelos ouvidos e pelos narizes e comiam o cérebro das ovelhas. Com essa maneira, as ovelhas ficavam super irritadas, levava até a doenças e a morte, porque elas ficavam tão irritadas que batiam suas cabeças nas pedras para poder acabar com aquela dor. Assim é conosco. Mas o que os pastores faziam para proteger as ovelhas? De moscas? Como? O pastor passava um óleo sobre toda a lã que estava no rosto da ovelha e dessa maneira funcionava como um repelente para proteger contra todas essas moscas. Assim é na nossa vida, uma analogia. O óleo é o Espírito Santo, o pastor é o nosso Deus e as moscas são os falsos ensinamentos e as doutrinas erradas e os dados inflamáveis do inimigo. O Espírito Santo é quem nos protege, ele funciona como esse óleo, que é como um repelente contra todas essas falsas doutrinas. Mas anota aí, uma vida sem óleo é presa fácil para o inimigo. Entenderam? Por que Jesus é o pastor? Jesus é o nosso pastor porque ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele tem sabedoria para ensinar. Então nós vemos, através da Bíblia, que o Senhor ele cuidava dos seus discípulos com muito amor e com muito zelo. E, além disso, ele tem sabedoria para ensinar às suas ovelhas o caminho correto, para que elas não se percam envolvidas com as coisas desse mundo.
Nós vemos que Jesus ele foi exemplar em todas as áreas da sua vida, ele deu um bom testemunho com a sua família, com as pessoas que seguiam a ele passava tardes trazendo palavras de ânimo aos seus irmãos, às pessoas que estavam com ele. Por isso, ele é digno de ser imitado, ou seja, Jesus é o sumo sacerdote. O quê? Sumo de fruta? Não! Sumo vem do grego zomos, que significa proeminente, exemplar. Ele é aquele que vem antes de todos. Por isso nós temos que imitar a fé do nosso pastor, porque a vida dele é pautada na palavra de Deus. Então, pré-adolescentes, toda vez que vocês ouvirem um direcionamento do seu pastor, lembra disso, que vem de Deus. A palavra do Senhor é a que sai da boca do nosso pastor. Mas, gente, só Jesus é o pastor? Não! É claro que o nosso sumo pastor, o supremo pastor, como vocês aprenderam agora, é apenas Jesus. Mas anota uma coisa aí na sua cabecinha. Foi o próprio Jesus quem escolheu os pastores, bispos, presbíteros da igreja. E agora eu vou falar para vocês como que foi isso, ok? Bora para a aula de história com a tia Thay. Vocês sabem muito bem que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão aqui na Terra. Ele viveu sem pecar, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e antes de subir para o céu, onde ele está neste momento, ele passou alguns dias aqui na Terra dando as instruções para os seus discípulos. E, no meio de tantas instruções, o livro de João vai narrar o fato de que Jesus, ele chama Pedro para ter uma conversa. O apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus por 3 vezes, é chamado a caminhar com Jesus. A passagem diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Nessa passagem, o Senhor Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. Olha que contraste. Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora, depois que Pedro se arrepende, Jesus o pergunta 3 vezes se ele o ama. E ele dá uma ordem para Pedro. Primeiro, que ele deve cuidar dos cordeirinhos, que são as ovelhas pequenininhas, ou seja, o pastor deve cuidar das crianças. Depois, ele pergunta novamente se Pedro ama e ele dá uma ordem, que ele deve pastorear as ovelhas. Que ovelhas? Vocês já aprenderam, somos nós. E depois Jesus diz que ele deve cuidar das ovelhas. O Senhor Jesus diz para Pedro que ele é uma rocha e sobre essa rocha ele edificaria a igreja dele. E naquele momento Jesus estava estabelecendo Pedro como bispo, o pastor da igreja. E naquele momento Pedro começou a coordenar todas as coisas entre os discípulos. Pedro ficava na igreja principal. A igreja principal se reunia em Jerusalém. Pedro era acompanhado de Tiago, João. Eles, através de reuniões e orações, determinavam uma série de coisas para todas as igrejas do Senhor Jesus. Ah, você está surpreso? Não sabia que existiam mais igrejas? Então senta que eu vou explicar como que foi esse processo. Depois que o Senhor Jesus estabeleceu Pedro como apóstolo, bispo principal da igreja... Ou eu? Não, nem você, nem você! Não esses Pedros! O apóstolo Pedro! Agora é eu? Não, edição! Não! O apóstolo Pedro! Jesus estabelece ele como pastor principal da igreja. Os discípulos, eles seguem fazendo aquilo que Jesus ordenou, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura.
Com isso, muitas igrejas passaram a existir. A igreja na Ásia, menor e maior, a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Sardes, enfim, tantas outras igrejas. E essas igrejas, elas tinham líderes, que eram os pastores. Elas também tinham diáconos, como o diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Então, vocês têm que entender que neste cenário de Atos, a igreja ela está organizada. Então, apesar de Jesus ser o nosso supremo pastor, ele quem escolheu os pastores e ordenou que eles existissem, porque nós precisamos de uma direção aqui na Terra. Mas nem era igreja, eles se reuniam em casa. Claro que não! Eles se reuniam em casas porque não era permitido ter templo naquela época, porque só os judeus podiam ter templo no Império Romano. Por isso que eles se reuniam em casas, em lugares escondidos, cavernas, até em catatumbas, porque eles não tinham liberdade de culto. Então eu posso reunir em casa. Não! Pelo amor de Deus, não! A primeira coisa que a igreja fez quando Roma permitiu a construção, a liberdade de culto, foi construir templos para eles se reunirem. Então, não é para reunir em casa, onde você é o pastor, o diácono, a pessoa que canta, a pessoa que tira oferta, a pessoa que recebe a oferta, onde você é o pregador, é a pessoa que tira a foto, é a pessoa que faz a live, onde você é o tesoureiro, onde você é o limpador, onde você é a cozinheira. Não é para você reunir em casa com você e sigo mesmo. Você deve participar de uma igreja. Mas vamos falar mais sobre isso no decorrer dessa aula. Eu falei que eu voltei mais rápido do que eu esperava. A igreja, gente, ela tem uma organização. Então, ela tem um pastor, ela tem uma pessoa que administra, ela tem uma pessoa que cuida das finanças, ela tem uma secretária, tesoureiro, ela tem uma pessoa que cuida da parte do louvor. Enfim, são muitas pessoas envolvidas que precisam de um pastor para dar direção. Imagina se na sua igreja, aqui na igreja, qualquer igreja do mundo, as pessoas fizessem o que elas bem entendem da cabeça. Seria mais ou menos assim. Gente, seria uma coisa muito doida, porque cada pessoa ia fazer o que ela acha. Eu quero cantar hino arrastado, eu quero cantar hino rápido, eu quero que a pregação seja, sobre o ego da pessoa, não, eu quero que seja confrontadora. Então a igreja seria uma bagunça total. Então nós precisamos dos pastores por isso. Bom, se toda igreja precisa de um pastor, quem pode ser o pastor? Será que ele é escolhido por meio de uma eleição? Eu me elejo, eu quero participar. Eu quero ser pastora. Põe aqui, vamos colocar aqui o nome, a gente sorteia. Quem sair vai ser a pastora. Vota em mim! Vota em mim? Não! Vamos fazer um sorteio, é mais fácil. Não, pré-adolescentes. Sabe o que está escrito em Jeremias 3,15? O Senhor diz, e dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Ou seja, nessa parte, Deus está dizendo que quem escolhe o pastor é Ele. O pastor deve ser uma pessoa honesta, uma pessoa sábia, que agrada ao coração de Deus, que vai buscar exortar as suas ovelhas à leitura da palavra, à oração e ao jejum. Ou seja, ele deve estar atento à vida espiritual dos seus irmãos. E como o Senhor é o único quem pode sondar e nos conhecer, ele também é o único quem pode fazer essa decisão. Muitos dos primeiros pastores que existiram foram mártires por amor a Deus. O que é mártir? Você sabe me dizer? Mártir significa que essas pessoas morreram para pregar o evangelho. Ou seja, quem recebe esse ofício deve estar disposto a dar a vida por ele. Sabe aquelas pessoas que falam: eu sou a pastora fulana, o meu ministério é grande, Deus tem um chamado poderoso para a minha vida. Ou aquele pastor que você nunca viu na vida, mas fala que é pastor lá do Caixa Prego. Cuidado. E os pastores da internet?
você nunca viu numa igreja, não sabe quem é, mas lá no perfil do Instagram tá escrito: eu sou pastor. Ele tem uma mensagem, mas será que ele é pastor mesmo? Cuidado, pré-adolescentes. Quem identifica o chamado para o pastoreado é a igreja, ou seja, são os frutos que essa pessoa produz que é possível perceber na vida dela um chamado para o ministério do pastoreado. Então a igreja vai identificar isso, vão se reunir, vão eleger, vão ungir essa pessoa, vão acompanhar essa pessoa. Então não é só falar: eu sou pastor. Essa pessoa ela vai ser treinada, vai ser testada para que possa ser aprovada. Então não é fácil se tornar um pastor, tem que ter muita responsabilidade e uma igreja acompanhando esse processo de perto. Muito bem, Luana. O pastor possui várias responsabilidades, várias tarefas. E por isso não pode ser qualquer um, é uma pessoa que é escolhida por Deus. Não é como algumas pessoas pensam, que a função e o dever do pastor é apenas vir para a igreja, falar com as pessoas, recolher os dízimos e ofertas, como algumas igrejas pensam que é a função do pastor. Mas não, vai muito além disso. Vou falar para vocês alguns deveres do pastor. E alguns deveres dele são: cuidar do rebanho, mostrando o caminho correto para elas não se desviarem. O pastor também alimenta e dá carinho às ovelhas, protege as ovelhas contra todos os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. O pastor também ampara suas ovelhas, aquelas que estão feridas, aquelas que se perderam no meio do caminho. E o pastor tem essa função também de amparar as ovelhas. Podemos ver com tudo isso que o pastor tem um dever muito importante, pois ele abençoa a igreja e conserva os bons ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, vocês viram aí o dever dos pastores, mas você tem que entender que as ovelhas também têm deveres. Eu vou falar 2 para vocês: obedecer e honrar os seus pastores. Tchau! Tá bom, vou explicar um pouco mais a fundo. Porque, gente, isso parece óbvio, né? A pessoa que é liderada, ela tem por óbvio que ela precisa obedecer e honrar a quem lhe lidera. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso, tem pessoas que questionam isso o tempo todo. Essas pessoas, segundo Tiago, são pastoras de si mesmas, são pessoas que são levadas pelo vento, são como as ondas do mar, não saem do lugar, ficam ali o tempo todo remoendo e vivendo as mesmas práticas. São pessoas sem futuro, sem perspectiva. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos tratar os nossos pastores em duplicada honra, sobretudo aqueles que se dedicam ao ensino, aqueles que abdicaram do trabalho secular para cuidar de suas ovelhas. Nós, como ovelhas, devemos obedecer aos nossos pastores em tudo. É isso que diz as Escrituras. Eles possuem a unção de Deus sobre a vida deles. Sobre eles há uma responsabilidade. A nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Os pastores não são como o mundo diz, interessados nos dízimos dos irmãos, pessoas que fazem suas próprias vontades. São pessoas sérias. Então, cuidado quem você escolhe para ser o seu pastor, porque você precisa obedecer ao seu pastor. Então, escolha um pastor íntegro para a sua vida, um pastor cheio de honra, um pastor que você possa imitá-lo em tudo. A forma como ele trata os filhos, a forma como ele trata as finanças, as ovelhas, a igreja. Veja o comportamento do pastor. Se esse pastor é um homem de Deus, obedeça-o, honre-o, porque esse é o nosso dever como ovelha. Há cerca de 12 anos atrás, eu encontrei a marcas do Evangelho e eu vi no pastor Jairo um homem que ama Deus. Desde o momento em que eu entrei para esta igreja, em que eu me batizei aqui, eu me comprometi com essa igreja a ser obediente ao pastor. Então, tudo que o meu pastor ele manda, eu obedeço, porque tudo que ele fala está na palavra de Deus. Eu sigo as instruções que ele dá no púlpito, eu sigo as instruções que ele dá para a minha vida pessoal, eu escuto os puxões de orelha que ele me dá. E eu também recorro a ele em vários momentos da minha vida. Quando eu não sabia que faculdade fazer, eu conversei com o meu pastor. Quando eu tive dúvidas sobre relacionamentos, eu conversei com o meu pastor. E em tudo, ele me deu boas orientações. E hoje, se eu posso dizer que eu estou formando em uma boa faculdade, se eu vou ter um bom casamento um dia, tudo que tenho e sou, passou pelas mãos do meu pastor. Que você possa viver assim também, obediente aos seus pastores, e daqui uns dias você vendo os frutos, que foi obedecê-lo.
A paz do Senhor para adolescentes, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje na presença ilustre do nosso Pastor Jairo. Se apresenta aí, pastor, para eles. Que bom estar com vocês aqui, pré-adolescentes. Será um prazer poder compartilhar com vocês da minha experiência. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da jornada de como foi que o pastor Jairo foi chamado para ser pastor, como que foi esse processo, com quantos anos ele tinha, mas eu não vou contar não, vou deixar ele contar. Então, para adolescentes, a primeira pergunta é: pastor, como que o senhor foi chamado e quantos anos o senhor tinha? Bem, meu chamado é um tanto quanto excepcional, né? Diferente de muita gente. Na verdade, eu fui chamado por Deus antes mesmo de nascer. Minha mãe estava grávida de mim e meu pai orou a Deus dizendo que se eu fosse um menino, então Deus estaria fazendo um voto e estaria me oferecendo para que Deus pudesse me usar para que eu fosse um pastor da igreja, né? Alguém que seria usado por Deus. Naquela mesma noite, meu pai teve um sonho, então no sonho o anjo de Deus apresenta-se a ele e diz, né, que a sua esposa está grávida de um menino, o nome dele vai ser Jairo, ele vai ter uma marca no peito esquerdo e ele será um pastor da casa de Deus. Então ali começou meu chamado, porque eu já cresci a minha vida ouvindo isso, né, toda a minha infância. E desde muito cedo, né, eu comecei a ter aquelas experiências, né, graciosas com Deus, com o Espírito Santo. Com 8 anos de idade eu já começava a falar a palavra de Deus. Com 12 para 13 anos eu fui eleito líder de uma grande juventude, né, da igreja que eu reunia. E eu fiquei liderando isso dos meus 13 até os meus 30 anos nesta igreja. Então, como líder de jovens, eu pude experimentar tudo aquilo que um pastor faz. Eu visitava, eu orava, eu pregava, eu ensinava. Então, isso me ajudou muito. Outra coisa é que Deus me deu a graça, né, de lidar com o conhecimento humano. Então, eu comecei logo cedo a estudar, ler a Bíblia. E eu fiz teologia muito cedo, né? Eu tinha 13 para 14 anos quando eu fui para fazer uma teologia, na época era tarde, né? Muitos anos atrás. Então logo forjei o meu conhecimento bíblico para ajudar. Depois que eu acabei o 2º grau, ao invés de escolher a faculdade, eu fui para o seminário, passei lá 5 anos. Depois de 5 anos é que eu fiz o meu curso superior. Então eu vim me preparando para isso também, teologicamente. Mas principalmente eu desenvolvi uma vida na igreja muito, muito firme, né? Liderando, orando e vivendo experiências gloriosas com Deus. Que bênção! A próxima pergunta seria justamente essa, né? Se o senhor se preparou e se o senhor tinha o desejo, né? A vontade de exercer esse ministério tão poderoso e imagino que deve ser difícil, né? Bem, na verdade eu tinha o chamado, mas eu não queria, né? Eu fugi desse chamado e eu neguei esse chamado basicamente até os meus 40 anos. Embora eu estive atuando na igreja firme, mas eu pensava assim, eu posso ajudar o pastor da igreja sem ser o pastor da igreja, né? Eu posso ensinar, eu posso pregar e eu posso servir a igreja sem ser o pastor líder da igreja. E se um dia eu for pastor, eu vou ser um pastor auxiliar sem aquele compromisso. Então eu fugi, uma época eu me afastei da igreja, fui para o mundo para mim não ser consagrado, porque eu não queria. Depois, por um tempo, eu não queria, porque eu comecei a ver, né, os perigos do ministério, eu vi o peso do ministério, né, e como é difícil isso. Então eu tentei fugir, mas Deus foi atrás de mim, me trouxe de volta, como fez com Jonas, de forma poderosa, e eu não tive como fugir disso. E chegou uma hora em que eu mesmo me rendi, disse, Senhor, eu estou à disposição para o Senhor me usar. Por isso eu casei tarde, me casei com 40 anos, exatamente para não casar cedo e ser pastor, porque eu sabia que se casasse seria consagrado a pastor, né? Mas aí, pois eu casei em outubro e minha consagração veio em março do outro ano, né? Minha consagração foi feita pela convenção aqui do Estado das Assembleias de Deus e, né, cumpriu todos os estágios certinhos, né? Nada forçado, né? Mas é uma coisa que eu tentei fugir, mas não teve como escapar, já que Deus havia me chamado muito cedo.
Bom, então para fechar aqui a nossa série de perguntas, pastor, qual é a importância da igreja em reconhecer esse ministério pastoral de alguém? Bem, o pastor, ele é um entre os irmãos. Então o pastor, ele tem uma característica, ele ama ovelha, ele tem cheiro de gente, ele ama estar no meio das pessoas. E automaticamente o próprio meio em que vive o chamado, né, ao pastorado, a igreja começa a olhar para ele com esses olhos, né? Ele é alguém que sempre está preocupado com os outros, ele sempre está sendo exemplo, ele é alguém que arrasta as pessoas pelo exemplo, pela forma como é, ele é alguém que sempre, quando prega, Deus fala por ele. Então a igreja ama ouvir a voz dele. Ele é alguém que naturalmente as pessoas confiam, né? Seus segredos, buscam conselhos e orientações. Isso acontece naturalmente. Então a igreja vai reconhecendo naquela pessoa um chamado. Por quê? Porque os dons daquela pessoa vão se manifestando. Essa é uma questão. A outra questão é que o pastor é alguém que está inserido, né, no meio, né? Ele está junto, ele participa. Ele não é aquela pessoa que tem na igreja um ministério, mas ele não participa com outros ministérios. Ele é alguém humilde, ele ouve as pessoas mais simples, né? Ele valoriza as pessoas mais simples. Ele tem a capacidade principal de aprender com aqueles que sabem menos do que ele. Né? Essa é uma das virtudes mais extraordinárias que o pastor fiel tem, é a capacidade de aprender com outros que sabem menos do que ele, de saber que quando Deus usa alguém, não importa a sua capacidade. Então ele está em todos os grupos, ele serve a todo mundo, né? Ele serve o grupo dos homens, das mulheres, das crianças, ele está envolvido, então todo mundo olha para ele como alguém digno de ser imitado. Então ele atrai, o pastor é o imã que atrai ovelhas, que atrai. O pastor, ele tem uma capacidade agregadora, ele atrai, ele não repele as pessoas, né? Ele não é alguém, o pastor não é alguém que tem dificuldade de relacionar, né? Então a igreja reconhece. A palavra final do chamado de uma pessoa, quem dá é a igreja que vai ver, opa, essa pessoa tem dons, ele serve, ele é prestativo, ele ama a igreja, ele sacrifica tudo por causa da igreja, né? Ele é alguém que ama as escrituras e quando ele fala, Deus está com ele. Isso são marcas inevitáveis porque o próprio Deus faz isso por meio do seu Espírito. Bom, para adolescentes, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a história do nosso pastor. Obrigada, pastor, por ter contado aí um pouquinho da história do senhor. E é isso. Bem, irmã Vitória, é um prazer estar com vocês e sempre que precisar, estou aqui. Deus abençoe. Mas a nossa aula ainda não acabou, chegou os momentos das ofertas. Tá passando aí na sua tela o Pix, o PicPay da nossa igreja, os dados das contas bancárias. Oferte com alegria neste momento. Vamos ouvir um louvor. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Para adolescentes, tudo certo com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um quiz. E sem demorar muito, primeira pergunta. Se Jesus é o bom pastor, os pastores devem, letra A,
imitá-lo em tudo. Letra B. Apenas seguir o modelo dos livros teológicos para serem bons pastores. Letra C. Apenas apreciá-lo. Letra D. Todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é letra A. Nós devemos imitar Jesus. Segunda pergunta. O ministério pastoral exige, letra A, boa lábia e ser um bom gestor administrativo. Letra B, ser um ótimo conselheiro e ter feito um seminário teológico. Letra C, vocação espiritual e capacidade para administrar a casa de Deus. Ou letra D, ter um bom coração e ter uma vida ativa na igreja. Parabéns para você que respondeu letra C, vocação espiritual e capacidade para administrar a casa de Deus. O ministério pastoral exige exatamente isso. Terceira pergunta. A escolha do pastor para o ministério é um ato, letra A, exclusivamente divino, letra B, exclusivamente da igreja, tanto que é feita uma votação para isso. Letra C, é exclusivamente da própria pessoa, ou seja, ela que escolhe se quer ser pastor ou não. Ou letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Mais uma vez, tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é letra A, exclusivamente divino. Só Deus é quem pode decidir quem vai ser pastor ou não. Quarta e última pergunta. Devemos honrar os nossos pastores? Letra A, pois devemos ser educados e respeitar os mais velhos. Letra B, pois eles são pessoas melhores que a gente e são perfeitos. Letra C, pois eles são os nossos líderes. Ou letra D, pois eles são uma autoridade estabelecida divinamente sobre as nossas vidas. Tempo na tela. Parabéns para você que respondeu a letra D. Isso mesmo, eles são autoridade divina sobre as nossas vidas, por isso que a gente deve honrar e respeitar cada um deles. E esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado, aprendido e gostado dessa aula. Beijo, tchau! Chegamos então ao final da nossa aula, né, meninas? Sim. Espero que vocês tenham aprendido sobre quem é o pastor e que vocês obedeçam ao pastor de vocês. Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigada por mais esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Nós agradecemos por ter aberto os nossos olhos nesse momento para que possamos nos espelhar mais em nossos pastores, seguir a Tua vontade, ó Pai. Nós pedimos para que essa palavra produza frutos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pré-adolescente!